Já estou na linha com o delegado Alessandro Vieira, senador da República. Delegado, bom dia, é um prazer falar com o senhor aqui no programa Jornal da Capital pela 101,7. Delegado, bom dia. Como foi que o senhor viu toda aquela confusão, o senhor chegando pela primeira vez no Senado e presenciar uma cena como aquela? Bom dia, senador. Bom dia aos ouvintes aí da Serra. Efetivamente, nós tivemos um espetáculo de tragédia, pessoas com idade avançada, ocupantes no cargo de altíssima importância, que é o senador da República, senadora da República, e que não mostraram ter postura, não mostraram ter condições éticas para fazer essa representação dos seus respectivos estados. O positivo que você tira disso tudo é que, apesar disso tudo, a gente conseguiu fazer com que a eleição fosse concretizada de forma transparente e correta. O grupo histórico do PMDB do Senado, que hoje é comandado por Renan Calheiros, mas que já teve Romero Jucá, já teve Jader Barbalho, já teve José Sarney, fosse pela primeira vez derrotado, afastado do comando da casa, o que certamente era um benefício muito grande para o país, que as pautas importantes vão passar a tramitar de uma forma mais tranquila e serena. Senador, eu gostaria que o senhor nos explicasse aquele episódio daquela cédula que apareceu, teve que anular a eleição, inclusive, o senhor que fazia parte, inclusive, cortinando a mesa diretora. Não deu para perceber quem teria colocado duas cédulas, enfim. O que o senhor poderia nos falar sobre esse episódio? Bom, em resumo, você tem o seguinte, por conta da decisão do ministro Dias Toffoli, uma decisão que a gente entende como equivocada, proferida na madrugada, você teve uma votação secreta. Para preparar essa votação secreta, tinha sido afastado do cargo o secretário-geral da mesa, Bandeira, que é um homem ligado a Renan Calheiros, e o Bandeira, por um excesso de cautela, vamos chamar assim, produziu mais cédulas do que o necessário. Então, ao invés de 81 cédulas, você tinha alguma coisa como 88, 89 cédulas em cima da mesa. Essas cédulas eram assinadas pelos senadores José Maranhão e Fernando Bezerra Coelho, entregues, cédula em envelope, porque o regimento interno exige que a cédula seja colocada dentro do envelope. Esse senador ia até a urna, enfim, ou até a cabine, fazia a sua escolha de candidato, colocava a cédula dentro do envelope e depois na urna. Essa era a sequência. Um senador da República, ainda não identificado, pegou duas cédulas numa, preencheu as duas cédulas, escolhendo seu voto, e colocou as duas cédulas na urna. Então, esse é um objetivo evidente de fraude, mais do que fraude, de tumulto, porque ao final do processo, na contagem, evidentemente ia ter um voto a mais. Aparentemente, a intenção dessas pessoas é que fosse utilizada a urna eletrônica, que também tinha sido preparada pela equipe ligada a Renan Calheiros. A gente conseguiu evitar essa manobra e, enfim, o Brasil inteiro assistiu, que não foi fácil. E a partir do momento que percebeu que os votos iam ser contados de forma transparente, o Renan Calheiros desistiu da sua candidatura, que retirou do recinto, juntamente com Eduardo Braga e Jader Barbalho, e a democracia pôde continuar, e foi feita uma escolha, e foi a escolha, enfim, defendida, suportada, corroborada por pessoas como Álvaro Dias, Tacha Ereissati, Simone Tebet, o grupo dos novos senadores praticamente todos. E a gente tem a certeza que o senador Davi vai ter condições de fazer uma gestão de renovação e de transparência, ainda que não seja um político vinculado aos movimentos de renovação, ele já é um político com um histórico longo, se não me engano são 16 anos de Brasil, mas que está e assume uma série de compromissos vinculados à transparência. Então, para dar um exemplo mais concreto, o voto aberto, a gente espera aprovar a resolução já agora nas primeiras sessões. Como vai virando uma página da história. Como o senhor viu a atitude do seu colega, senador Rogério Carvalho, em defender o voto secreto? Como é uma escolha dele, eu respeito, cada um defende aquilo que acredita. Eu me sinto absolutamente confortável para dizer ao meu eleitor em quem eu voto, porque eu voto. Tem gente que prefere esconder. É uma escolha e a cada 2 anos, a cada 4 anos, os eleitores podem fazer essa verificação, esse comparativo e fazer suas escolhas.
É só o que eu tenho a dizer com relação a isso. É uma escolha, o senador Rogério, e, se não me engano, como 20, 30 senadores, preferiam não divulgar o conteúdo do seu voto. E é eles que podem dizer o motivo para querer esconder isso. O que representa, senador Alessandro, a presidência na mão aí desse jovem, o Davi? No caso do senhor, qual a opinião do senhor? O que isso representa para o Brasil? A gente pensa primeiro em Sergipe, e tendo um senador mais jovem e que teve uma vinculação em termos de campanha, de eleição com a nossa atuação, automaticamente Sergipe passa a ter um espaço maior de interlocução com o governo federal e com o próprio Senado da República. A segunda questão é o fato de que passa a ser um senador que tem uma necessidade maior, uma percepção maior de transparência e integração com a sociedade. Os senadores do perfil do Renan Calheiros se portam como imperadores, muito distantes da vontade do cidadão, muito distantes dos desejos da sociedade. Estão no poder há décadas, e isso é extremamente negativo. O Brasil todo sabe. Né? No caso específico de Renan, são, salvo engano, 14 inquéritos policiais, 2 denúncias do MPF, da Procuradoria da República. Então a gente tem que dar passos avante, o Davi representa um passo adiante, e é importante a gente fazer isso com a convicção de que as oportunidades que surgem de mudar têm que ser aproveitadas. Então não é o senador Davi uma pessoa que tem uma sintonia absoluta de práticas e de desejos comigo. Somos pessoas diferentes, claro. Mas ele representava naquele cenário a melhor alternativa para tirar do poder um grupo histórico que seria e sempre foi muito negativo para o Brasil. Agora, sinceramente, 7 horas e mais 31 minutinhos, 7h31, quando eu estou conversando com o delegado senador da República, Alessandro Vieira. Doutor Alessandro, o que assustou o delegado, o que assustou o senador quando chegou aí, tomou posse, o que demais o senhor viu de assustador aí nesse poder? Tem alguma coisa para destacar, delegado? Assim, assustar não teve nada não que me assustasse. Teve sim uma surpresa de constatar que algumas figuras não têm realmente uma noção do limite. É um exemplo bastante claro e até ridículo, né? Engraçado pelo ridículo, a atuação da senadora Cátia Abreu tomando uma parte do documento, saindo correndo de cima da mesa. É uma coisa fora do normal para qualquer pessoa civilizada, mas que é referendado. Eu, como sou mais jovem que a maioria, recebi uma orientação do senador Paulo Rocha, do PT, onde depois da minha manifestação, onde eu alertei sobre o ridículo daquilo, a gente teve a Cátia correndo com a pasta, a gente teve o Renan ameaçando agredir o Tasso Gereissati, com ofensas e tudo. E o Paulo me dizia, o senador Paulo Rocha, você não está acostumado, mas isso é assim mesmo. E a resposta que eu dei para ele é que o cidadão sergipano me elegeu justamente para tentar garantir que isso não se repita. A gente não quer isso. A gente não quer ser representado por pessoas que precisam ameaçar bater nos outros ou que servem sair correndo com documentos porque não tem capacidade ou competência para fazer uma discussão, um debate e a votação em seguida. Talvez Brasília tenha se acostumado por tempo demais, o Brasil como um todo se acostumou por tempo demais com as mesmas práticas, as mesmas pessoas fazendo sempre as mesmas coisas com péssimos resultados para o Brasil, porque essas pessoas foram enriquecendo ao longo dos anos. A gente está aqui para tentar, juntamente com outros senadores, juntamente com a cobrança da sociedade, a gente está aqui para garantir que isso mude. E é um esforço diário que vai ser feito e que o sergipano vai estar acompanhando. Agora, sinceramente, 7h37, eu estou conversando com o delegado, o senador da República, Alessandro Vieira, que conversa pelo programa Jornal da Capital, primeira edição aqui na capital do Agreste, a rádio de maior sucesso de toda a região. Delegado, o que o sergipano pode esperar desse mandato? Como delegado, o senhor foi um brilhante delegado em Sergipe, mas o que o sergipano pode esperar agora do senador da República? O primeiro ponto é o máximo de transparência, ou seja, quando vai estar acompanhando o que a gente faz, o que a gente objetiva fazer. Nós temos questões que vão ser atacadas aqui, que são questões nacionais, a questão do combate à corrupção, combate à violência, mais transparência, mais eficiência por parte da gestão pública. Isso serve para Sergipe, mas serve também para todo o Brasil. Mas particularmente para Sergipe a questão da garantia de um fluxo adequado de recursos. Sergipe é um estado pobre, um estado que foi quebrado, foi falido por esse grupo político que continua no poder.
E é preciso que você consiga garantir condições financeiras mínimas para que você possa, por exemplo, pagar salários em dia. Que você possa, por exemplo, pagar os fornecedores. O Estado não paga faturas há meses e meses. E a gente tem que garantir condições para que isso volte a acontecer. O governador Dorivaldo já sabe da nossa disposição. A gente está fazendo um esforço de interlocução junto ao governo federal para que Sergipe não seja desprestigiado. E a gente acredita que vai ter sucesso nisso, mesmo que não tenha boa vontade por parte do governo do Estado, que aparentemente não tem. Da nossa parte, o trabalho vai ser feito e o cidadão vai estar acompanhando. E podendo identificar com clareza quem trabalha, quem não trabalha, quem está querendo efetivamente fazer as coisas acontecerem sem preocupação com a eleição de A, de B, de C, e quem só vive pensando em eleição e em poder. É muito rápido para as máscaras caírem, é muito rápido para o cidadão poder entender quem é quem. E entendendo quem é quem, lá no futuro fazer suas escolhas. 7h35, o pacote apresentado ontem pelo ministro da Justiça, o Sérgio Moro, como o senhor vê esse pacote de medidas contra a corrupção, hein, delegado? Numa primeira leitura, é um pacote positivo. A gente está reunindo um grupo de especialistas para que a gente possa ter um debate público sobre isso, talvez uma audiência pública, para que a gente possa conversar, ouvir pensamentos e visões diferentes, mas essencialmente é um bom pacote. A gente vai cobrar, eu tenho agora à tarde uma agenda com o ministro Sérgio Moro, para que a gente possa cobrar a inclusão de providências e medidas que atinjam a questão da prevenção. Isso é importante e tem que ser tratado também, a gente não pode cuidar só da repressão. Mas essencialmente é um passo adiante para modernizar o processo penal, o Código Penal, para garantir uma força maior para a repressão a crimes graves, e acredito que é um passo positivo. A imprensa de Sergipe divulga que a delegada a Daniele Garcia teria sido convidada pelo ministro da Justiça a compor a sua equipe aí em Brasília. De fato confirmado aí esse convite à delegada, teve a indicação do senador da República? Não, não tenho nenhuma indicação com relação a isso. Quem pode falar sobre isso é o Ministério da Justiça ou a própria Daniele. Fico muito feliz com qualquer possibilidade de reconhecimento do trabalho dela, porque é uma grande profissional. O Sergipe interessado, o Brasil também. Delegado, o senhor que era acostumado em Sergipe, o senhor um homem de mão de ferro, tratar corruptos, combater aí a criminalidade, combater os ladrões dos ladrões, podemos dizer assim, os ladrões de galinha, enfim, e também os grandes políticos aqui do estado de Sergipe, já que o senhor esteve à frente aí de grandes investigações, há uma diferença desse trabalho de delegado para o Senado da República, já que o senhor chegou no momento em que fraudaram a eleição, um corre-corre dentro do Senado, há uma diferença, hein, delegado? Sim, são trabalhos diferentes. O que não muda é o homem. Eu não mudo meus princípios nem minha forma de atuar. E também já ficou claro no próprio Senado, com menos de 24 horas. Eu não tenho medo de cara feia, nem desses coronéis poderosos. Eu sei o que é preciso fazer para que as coisas mudem e vou trabalhar para que isso aconteça. Sendo que é óbvio que aqui no Senado, no Parlamento, você precisa construir uma maioria para que as suas ideias sejam aprovadas. Ninguém sozinho pode impor sua vontade. Mas a minha forma de atuar, a minha clareza, a objetividade, isso vai ser sempre presente. E a transparência com o cidadão sergipano. Então o cidadão vai poder acompanhar o que a gente está fazendo, quais são as motivações para a escolha. A gente está fechando aqui os detalhes do nosso aplicativo de participação popular, para que o cidadão possa acompanhar cada passo de uma forma mais fácil, mais inteligente e garantir participação. Quanto mais perto a sociedade estiver do Parlamento, do Senado, do Executivo, mais as pessoas vão ter cuidado, melhor vai ser a gestão, mais honesta, mais transparente. Então, é importante manter a sociedade mobilizada. Ok, delegado. Um abraço para o senhor, boa sorte, meu querido, aí nessa nova empreitada, representando a altura aí o povo de Sergipe. Muito obrigado mesmo. Alguma coisa que julga acrescentar, fique à vontade e dizer, quando estiver em Sergipe, dê uma passadinha aqui de volta no programa Jornal da Capital, nos estúdios da Rádio do Povo, da Rádio Capital do Agreste, viu, senador? Com certeza, é sempre um prazer conversar com vocês. A gente tem uma programação que a gente está montando para essa atividade em Sergipe.
né? Voltar a conversar com as pessoas, caminhar pelo estado. Mas é preciso ter um pouquinho de paciência por conta da adaptação que a gente está fazendo. Então a gente está concluindo montagem de equipe, estruturação física efetivamente do trabalho, e a gente em breve vai estar retornando esse ciclo e vai ser um prazer retornar e conversar com vocês pessoalmente. Um abraço mesmo. Um abraço. Esse foi o senador da República, o delegado Alessandro Vieira, que conversa conosco aqui no programa Jornal da Capital.